Paz do Senhor, irmãos. Deus é bom demais. Magnífico Ele é. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 5. Isaías 5. Isaías capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Cantarei agora ao meu amado um cântico a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha na encosta de uma colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu no meio dela uma torre de sentinela e também fez um lagar. Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos sendo ministrados nesses últimos meses aí, nesse mês e algumas semanas já, acerca do tema de raízes profundas, que tem como foco trabalhar o propósito de discipulado, que é um dos pilares da missão da nossa igreja. E quando a gente pensa em discipulado, isso nos remete diretamente à conversa que Jesus teve com os seus discípulos no último capítulo de Mateus, Mateus capítulo 28, no versículo 19, Jesus dá uma ordem para os discípulos. Ele diz o seguinte: vão pelo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus faz isso, ele deixa muito claro algo que foi dito aqui hoje, na hora dos avisos. Então, fique esperto, porque Deus também fala conosco na hora do aviso. Uma das falas que a Susan usou quando ela anunciou o evangelismo que vai acontecer na próxima terça-feira, ali na feira noturna de Barueri, ela diz o seguinte: o evangelho não é só para ser recebido, mas também é para ser compartilhado. Então, Deus já estava falando conosco desde os avisos. Quem está com os ouvidos atentos, viu Deus falando. E essa ideia de compartilhar o evangelho demonstra muito claro que Jesus não tinha interesse em entregar aquela mensagem tão poderosa para aquele grupo pequeno de pessoas com quem ele teve contato. Ele falou: daqui para frente é com vocês, e se expandam, vão adiante. O evangelho, ele é baseado em multiplicação. Sempre que eu tenho tido a oportunidade na igreja, eu falo sobre isso, porque é algo que Deus tem falado muito no meu coração. O que nós recebemos não é para reter, é para transmitir, é para multiplicar, é para fazer mais e mais, além daquilo que Jesus já fez. Ele falou: vocês vão fazer obras maiores, e obras maiores configura também alcançar mais pessoas. E isso a igreja de Atos dos Apóstolos fez muito bem. Quando a gente abre o livro de Atos, no capítulo 2, lá no último versículo, versículo 47, a gente vai ver um relato acerca da igreja primitiva, dizendo que o Senhor ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, eles colocaram em prática o que receberam de Jesus, alcançando mais pessoas, e a igreja foi crescendo. E estamos aqui hoje graças a esse produto da multiplicação do evangelho. Pensando nisso, eu digo isso porque isso fica muito claro, que Jesus, ele tem um tino empreendedor. O foco de Deus não é reter, não é criar ali um núcleozinho, um grupo de pessoas. Ele podia chamar lá os 12 discípulos, ou só alguns, porque diz que dos 12 tinha 3 que subia lá com ele para orar, e dos 3 tinha um que era o mais amado. Ele podia entregar para um só e acabou, guarda o segredo com você e só você vem para o céu. Não. Deus sempre teve esse desejo de crescer, multiplicar, expandir o seu reino para todas as pessoas. E com base nessa ideia de empreendedorismo divino, é que Deus colocou no meu coração a palavra que eu quero refletir com os irmãos hoje, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 5, que é uma das parábolas do Antigo Testamento. A gente às vezes não para prestar atenção nisso, mas existem também parábolas no Antigo Testamento, e uma delas foi escrita pelo profeta Isaías no capítulo 5,
do seu livro. E na parábola escrita pelo profeta Isaías, ele fala sobre um empreendimento que era uma vinícola, uma vinha. Ele diz: eu vou cantar agora a respeito da vinha do meu amado. O meu amado, e esse amado é o nosso Deus, é o nosso Senhor, ele estabelece um empreendimento. Ele cria, estabelece uma vinha, e o objetivo da vinha é muito claro, é produzir vinho. Ele queria ter lá o líquido, o vinho produzido, só que para chegar no produto final, que é o vinho, você precisa da vinha. E hoje, o texto que eu quero refletir é entender como que Deus prepara e cuida do seu empreendimento para cumprir o propósito que Ele espera, que é justamente a multiplicação. Fazer discípulos, o discipulado, que é o propósito final que nós estamos trabalhando esse bimestre. E nós vamos ficar nesses 2 versículos apenas. No versículo de número 1 do capítulo 5 de Isaías, pode colocar para mim, por favor, aí na tela, ele começa dizendo o seguinte: o meu amado, ele tinha uma vinha na encosta de uma colina fértil. Primeira reflexão que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é sobre a escolha adequada do ambiente para estabelecer a sua vinha. O profeta começa dizendo que a vinha foi estabelecida na encosta de uma colina fértil. Então, o dono da vinha, o empreendedor, ele escolheu o local mais adequado para plantar a sua vinha. Afinal de contas, quem quer produzir, quem quer plantar, quem quer exercer um trabalho agrícola, tem que saber muito bem se o ambiente onde está sendo estabelecida a sua plantação é um ambiente adequado, que poderá proporcionar a frutificação. E a escolha do ambiente, ela é determinante, porque, irmãos, nem todo ambiente, ele é fértil. Existem muitos ambientes que nós estamos, que nós transitamos, que nós nos estabelecemos, que não são ambientes férteis. Muitas vezes o ambiente é bom até na nossa cabeça, nos parece muito bom, mas nem tudo aquilo que para nós é bom, de fato, vai permitir que nós alcancemos esse propósito empreendedor de Deus. Se nós tomarmos, por exemplo, a vida de José, nós vamos ver isso de forma muito clara. Vamos abrir lá o livro de Gênesis, no capítulo de número 49, e no versículo 22. Em Gênesis 49, 22, na verdade no capítulo 49 como um todo, Jacó, ele no fim da sua vida, ao final do livro de Gênesis, ele abençoa cada um dos seus filhos, e a cada um ele direciona uma palavra. E no versículo 22 ele abençoa José, e ele diz o seguinte acerca de José: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima dos muros. Ele diz que José, ele produz, a árvore frutífera é aquela que entrega frutos. Mas Jacó não está sendo profético aqui. Parece que Jacó está profetizando na vida de José. Não está não, porque aqui toda a história de José que a gente conhece, ela já tinha acontecido. E qual foi a história de José? José, quando nasce, ele era o filho preferido do seu pai. Os irmãos lembram da história? Ele era cuidado lá como o preferido, aquele que tinha o melhor tratamento, aquele que recebia as melhores roupas. A Bíblia fala de uma túnica especial que Jacó mandou fazer apenas para José. José, então, dentro da sua casa, entre os seus irmãos, ele era aquele que era tratado melhor. Quem tinha a melhor vida era ele. Então a casa de José era uma casa confortável para ele. Só que a casa de José não era um ambiente fértil. Tanto que José só se torna o José que a gente conhece quando ele sai da casa do pai dele. Mas na casa do pai dele ele era bem tratado, ele tinha a melhor roupa, ele tinha até o sonho de que ele era a estrela no meio da qual os seus irmãos se prostravam, era o melhor de todos. Então, olhando nessa ótica, José não tinha que sair de casa. O melhor lugar possível para José era a sua casa, certo? Errado. Porque José nunca ia frutificar se ficasse dentro da casa do pai dele. José só começa a frutificar quando ele chega no Egito. E para chegar no Egito, ele primeiro se torna escravo. E para piorar, ele não frutifica logo que chega no Egito. Ele chega no Egito como escravo, vai morar numa casa, é acusado de um crime que ele não cometeu,
e vai parar na prisão. E é na prisão que José começa a frutificar. O que é melhor? Morar na casa do pai dele, que ele tinha tudo do bom e do melhor, ou ficar preso? Era óbvio que morar na casa de Jacó era muito melhor para José. Mas lá na casa de Jacó, ele não frutificava, muito pelo contrário, ele despertava a raiva dos irmãos dele. Os irmãos olhavam com ódio para ele, tanto que venderam ele por causa disso. Era ciúmes, era revolta. Porque meu pai trata bem José e a gente está aqui ralando. Vamos vender esse cara aí, acabar com ele, que talvez a vida melhore para nós. E José, quando chega na prisão, é que ele começa a frutificar. Lá na prisão, Deus usa a vida de José, ele interpreta os sonhos dos seus companheiros, um deles vai parar no palácio do faraó. Faraó tem o sonho lá das vacas gordas e das vacas magras, e quem poderia interpretar o sonho do faraó? O prisioneiro do calabouço. O escravo, acusado de ter abusado de uma mulher. Esse foi o intérprete. Então, José é usado por Deus para interpretar o sonho de faraó, então é liberto, e aí se torna o José que nós conhecemos, o governador do Egito. Aquele que depois se torna o quê? O escape para a sua família, porque a família de José e de Jacó passa fome lá na terra onde vivia, lá em Canaã, e precisa ir até o Egito para não morrer de fome. E eles só conseguem uma casa no Egito, porque quem estava lá? José. Aquele que agora sim é quem? A árvore frutífera. Mas observem, José só passou a ser uma árvore frutífera quando foi colocado num ambiente fértil. A casa do pai de José não é ambiente fértil. Deus então nos chama, irmãos, a prestar muita atenção nos locais onde nós estamos nos estabelecendo, onde estamos estabelecidos. Nem todo lugar onde você está, onde você já passou, é um lugar fértil. Tem lugar que você entra, que você está, pode ser no seu trabalho, uma roda de amigos, até um ambiente de igreja. Às vezes você acha que vai frutificar e não dá nada, não sai nada, porque provavelmente não é o ambiente certo. Para que o ambiente, para que a plantação seja frutífera, é preciso primeiro que o ambiente seja um ambiente fértil. Então nós temos que prestar atenção e pedir que Deus nos revele e nos coloque nos ambientes corretos. Às vezes você está pedindo para Deus algo, para Ele mudar na sua vida profissional, e você não sai do lugar, está estagnado. Será que você está no lugar certo? Será que é lá onde você está que Deus vai produzir algo? Às vezes Deus te tira de um lugar que parece bom e te leva para um ambiente muito pior, à primeira vista. Mas é lá que a árvore vai frutificar. José, na casa do pai dele, nunca viraria governador do Egito. Mas para virar governador, precisou chegar onde primeiro? Na prisão. Faz sentido? Nenhum. Mas não é para fazer sentido. Isso é Deus quem faz, irmãos. O que Deus faz, quem faz é Ele. A obra de Deus é poderosa, é milagrosa. É algo que foge do natural. Se fosse para ser natural, Deus não se metia. Quando Deus se intromete, é porque a gente não vai conseguir produzir sozinho. Então vamos orar. E eu convido você a fazer essa oração. Deus, me tire do lugar que não é fértil, ainda que me doa no começo, porque o que eu quero mesmo é ser uma árvore frutífera. Só que só é árvore frutífera quem está plantado na encosta de uma colina fértil. Se a colina não for fértil, não tem fruto, não adianta, vai patinar, vai querer fazer o que for, não vai nascer nada. Essa é a primeira característica da plantação, do empreendimento do Senhor da vinha. Voltando para Isaías no capítulo de número 5, ainda no versículo 1. Versículo 2, perdão. Isaías 5, 2. O verso 2, ele vai dizer o seguinte, que ele cavou a terra. Se nós pensarmos, voltando ainda, fazendo uma comparação com a colina fértil, como eu posso saber se o ambiente em que eu estou é ou não é um ambiente fértil? Porque às vezes eu fico meio confuso, parece que é bom, parece que vai produzir alguma coisa. A melhor forma, o melhor termômetro, a melhor prova para saber se o ambiente em que você está é fértil ou não, é se ali onde você está, existe a oportunidade de Jesus se manifestar na sua vida.
Ah, mas Jesus se manifesta em qualquer lugar. Irmão, tem lugar que Jesus não vai se manifestar, porque não é para você estar lá. Não adianta, ele não vai. Tem lugar que ele não vai aparecer, porque não é para você estar lá. Agora, o ambiente, a colina fértil é aquela em que a terra é o próprio Jesus. E a terra em que nós devemos estar plantados tem que ser Jesus. E o profeta Isaías escreve que ele cava a terra. Observe que a terra precisou ser mexida, precisou ser ferida, precisou ser aberta, precisou ser atacada de alguma forma, para que assim a planta pudesse ser estabelecida, ser arraigada ali. O texto de Hebreus no capítulo 10 e no versículo de número, Hebreus 10, no versículo de número 22, se eu não me engano, abre para mim, 19, Hebreus 10, 19, diz o seguinte: irmãos, nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, 20, por gentileza, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Se a gente for comparar Jesus com a terra onde nós somos plantados, a gente está aprendendo tanto de plantas, eu digo que nós estamos especialistas já em hortaliças nessa igreja. Mas a gente entende que a raiz, ela vai pegar o nutriente lá no fundo, e aí precisa abrir a terra. Se não cavar a terra, a raiz não cresce. Pega uns ramos de planta e joga lá em cima da terra e larga lá. Não é assim que a plantação é bem sucedida. Não é colocada em cima da terra, não é jogada sobre a terra, mas é arraigada, enfincada na terra. Comparando com isso, o ambiente que traz todos os nutrientes para a nossa vida é o Santo do Santo, o lugar mais sagrado. Isso que a gente acabou de cantar aqui. Eu não me esqueço, tá vendo, irmãos? Deus fala todo o tempo. Se você presta atenção, Deus está falando. Estávamos aqui algumas semanas, acho que um mês atrás, estávamos ensaiando aqui, o maestro Anderson falou: vocês têm que prestar atenção, não foi isso, coral? Que vocês estão cantando na entrada da sala do trono. Não foi isso que ele falou? Então tem que ser um louvor sublime. Magnífico, magnífico, forte Deus. Porque nós temos acesso agora a um lugar que as pessoas não tinham. E nós só temos acesso porque o véu se rasgou, se partiu. E o véu que se partiu, segundo diz Hebreus no capítulo 10, versículo 20, é o próprio corpo de Jesus. Se a terra não se abre, não se parte, a nossa planta não é plantada, estabelecida, fincada nessa terra. Você precisa entender que a terra já foi mexida e está aguardando que você se plante ali. Porque se você não se plantar, a sua raiz não vai crescer. E o próprio Jesus já se abriu. O seu corpo se partiu para que você possa entrar no Santo do Santo, na sala do trono, porque é lá onde estão todos os nutrientes para a sua planta crescer e produzir os frutos que dela se espera. No versículo 2 ainda do capítulo 5, continuemos, de Isaías, ele continua dizendo o seguinte, que além de cavar a terra, o Senhor da vinha, ele retira as pedras. Por que ele retira as pedras? Porque, irmãos, onde existem pedras, não se desenvolvem raízes. Quem diz isso não sou eu, quem disse isso foi Jesus. Quando ele conta uma outra parábola, que é a parábola do semeador. Abra para mim, por gentileza, o livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus 13, versículo 6. Na parábola do semeador, uma parábola muito conhecida, Jesus vai dizer que um homem, um semeador, sai a semear, jogando as suas sementes em diferentes terrenos. E no versículo 6, ele fala sobre um terreno que era cheio de pedras. E olha o que ele diz o seguinte, volta no 5, por gentileza. Outra parte das sementes caiu num terreno que era pedregoso, onde não havia muita terra. Ou seja, se tem pedra, não tem contato com a terra. A pedra vai impedir que a planta tenha contato com a terra. E Jesus diz o seguinte, embora ali tivesse um pouquinho de terra, a planta até cresceu e produziu alguma coisa, brotou, parecia que ia dar bom. Mas olha o que diz o versículo 6, mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou. Por quê? Porque onde tem pedra, não tem raiz. Se nós queremos ser essas plantas com raízes profundas, nós não podemos estar plantados em solos que estão cheios de pedras.
E é por isso que o Senhor da vinha, lá que Isaías escreve no capítulo 5, versículo 2, ele faz questão de tirar essas pedras. Porque se tem pedra, não tem raiz. E existem 3 tipos de pedras que nos impedem de criar raiz. A primeira delas é o que eu chamo aqui de as pedras da condenação. A Bíblia vai nos contar uma história, lá no livro de João, no capítulo 8, dos versículos 7 a 11, não precisa abrir não, porque senão a gente vai gastar muito tempo, em que Jesus, ele se depara com uma cena, uma mulher adúltera, estava diante de vários acusadores, as pessoas todas com pedras na mão assim, prontas para atacar. Porque aquela mulher havia sido pega no ato de adultério. E então, aquela mulher, no centro da roda, com um monte de gente com pedra na mão, pronto para atacar pedra, essa cena se põe diante de Jesus, e Jesus é provocado. E digo, e aí Jesus, o que você diz sobre isso agora? O que a gente faz com essa mulher? Vai dizer que vai passar pano para adultério agora. Então é assim, Jesus, pode pecar à vontade, você vai ficar passando pano para adultério. E aí tentaram pregar uma peça para Jesus. E aí Jesus fala, não, vocês têm razão, não podemos. Adultério tem que ser punido. E o primeiro a atacar pedra é aquele que não tem pecado. Fique à vontade. Diz a história que um por um deixou a pedra no chão e foi embora. Daqui a pouco fica a mulher e Jesus e mais ninguém. Todo mundo some. E aí Jesus pergunta para ela, lá no capítulo 13, no capítulo de número 8 de João, versículo 7, ele pergunta para ela, mulher, onde estão os seus acusadores? Porque estava cheio de gente aqui até agora, um monte de pedra na mão para pá. Onde estão? E a mulher não responde nada, porque nitidamente não tinha mais ninguém. E Jesus disse, pois é, eu que sou quem pode te tacar pedra, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O que acontece conosco, irmãos? Acontece que nós estamos tentando crescer, a nossa planta espiritual está tentando se desenvolver. Aí vem o acusador com uma pedra, toma aí, pecador, pá! E aí a planta cai. Daqui a pouco começa a florescer de novo, vem o acusador, pecador, pá! E tome planta no chão de novo. Jesus faz questão de vir diante de você hoje e tira pedra por pedra. Ele fala, não importa o pecado que você cometeu, apenas vá e não peques mais. Eu quero que você cresça, e com essas pedras aí, você nunca vai crescer. Essa é a primeira pedra que Jesus tira, que é a pedra da condenação. A segunda pedra que Jesus tira é a pedra da morte. Vamos para uma outra passagem de Jesus. A Bíblia vai nos contar, lá no livro de João, também no capítulo 11, que um amigo muito próximo dele morre, o Lázaro. E chega a notícia, e Jesus está longe, Lázaro está doente, Jesus não faz nada, e depois chega a notícia, Lázaro morreu. E aí tem o que por muito tempo, antes das traduções novas, foi o menor versículo da Bíblia, que era Jesus chorou. Porque era alguém que ele amava, como amigo mesmo. Quando Jesus chega até a casa de Lázaro e das suas irmãs, ele já é recebido de forma assim, com uma espécie de revolta, né? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Acontece que naquele tempo, as pessoas mortas, elas não eram enterradas, né? Elas eram colocadas dentro de criptas, de cavernas, e uma pedra era posta na frente, que é o que aconteceu com o próprio Jesus. E elas falaram o que para Jesus? Se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Onde que estava o corpo de Lázaro? Dentro dessa caverna. Só que Lázaro não estava morto, Lázaro estava vivo, só que ele estava lá dentro. E havia uma pedra na frente. E Jesus falou, eu já disse para vocês que essa doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. E para que a glória de Deus se manifeste, vocês precisam fazer o quê? Tirar a pedra. E aqui Jesus está tratando de alguém que tinha vida, aparentemente falece, é colocado dentro de um túmulo, a pedra é posta, e a pedra fica lá para mostrar que alguém já morreu. E aqui Jesus está falando conosco acerca de situações da nossa vida. Nós, muitas vezes, já fomos vivos em outro momento. Quantos aqui sentados
tempos atrás não estava fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora. E talvez há muito tempo não faz. Quantos, talvez, tempos atrás, louvava a Deus junto com esse coral e com essa orquestra? Hoje, não faz mais. Quantos já serviram muito para a honra e glória do nome do Senhor e hoje já não faz mais? E faz questão de deixar uma pedra em cima daquilo que você já foi, dizendo, está morto, morreu, esquece, isso aí é outro tempo, passado já. Quem vive de passado é museu, deixa a pedra aí. E Jesus fala, vocês que entenderam tudo errado, vamos tirar essa pedra daí, porque aquilo que morreu, eu farei ressuscitar, e aquilo que um dia foi vivo, vai ser vivo novamente, porque não é para o que você espera, mas é para a minha glória. Então a segunda pedra que Jesus faz questão de tirar das nossas vidas hoje, é a pedra da morte. Se você sente, e eu tenho certeza que alguém aqui, já está passando por isso, foi vivo em algum momento, teve vida, mas a pedra da morte foi posta lá. Enquanto essa pedra não for tirada, a planta que está doida para sair ali, não vai sair. Mas hoje Jesus vai remover pedras aqui no nome de Jesus. Aleluias. A terceira pedra que ele retira é o nosso próprio coração. Existe um texto no livro de Ezequiel, no capítulo 36, o profeta Ezequiel, ele foi levantado por Deus lá no cativeiro da Babilônia, e ele profetiza acerca de todo o pecado de Judá que acabou desencadeando no cativeiro e na escravidão. E quando o profeta escreve o capítulo 36, lá no versículo de número 26, ele diz o seguinte, coloque para mim, Ezequiel 36, 26, eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo no interior de vocês, eu tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca eu darei um coração de carne, porque o coração de pedra ele não sente, ele está cauterizado, o pecado já não faz diferença, o pecado não dói, a dor do irmão, tanto faz, a pessoa caída do seu lado, para você é um a menos, não é esse coração que Deus coloca em nós, esse coração endurecido, ele impede que a planta se desenvolva, ele impede que a planta germine, brote e produza frutos. Enquanto o nosso coração for um coração de pedra, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E nós estamos aqui guiados pelo Espírito, e quem tem um coração de pedra nunca vai ouvir a voz do Espírito, mas quem quer produzir, frutificar, precisa pedir para Deus, Jesus, tira esse coração de mim agora, porque com esse coração que eu tenho, eu não vou para lugar nenhum, mas o Senhor espera que eu seja uma árvore frutífera, então arranca esse coração de pedra e coloca um coração de carne, e eu tenho certeza que o Senhor está aqui hoje, para mudar corações no nome de Jesus. Continuando, versículo de número 2, capítulo 5 de Isaías, o texto vai dizer o seguinte, além de tirar as pedras e cavar a terra, ele construiu no meio daquela plantação uma torre sentinela. A torre sentinela é a torre vigia, é um local onde o guarda fica lá protegendo contra a peste, contra pragas, contra os animais, contra alguém que está vindo aí para tentar destruir, contra o ladrão para roubar, o sentinela fica de olho. Irmãos, nós temos que ter a todo momento na nossa mente algo que é muito real, nós vivemos uma batalha espiritual constante. Tem uma frase antiga aí, dos cristãos que diga, não brinca de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Porque isso é verdade, nós estamos numa guerra espiritual, Paulo escreve lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, não é contra quem a gente está vendo, mas é uma luta espiritual. A todo momento o nosso inimigo está tentando destruir esse empreendimento de Deus. E nós temos que estar atentos, alertas, e confiar que existe alguém que nos protege. A Bíblia vai dizer que o nosso inimigo ele fica aí, rodeando como um leão, procurando alguém para dar o bote. Mas se você se sente sendo atacado diante do perigo, o inimigo está tentando te tragar, tenha em mente que você serve ao guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que te protege a todo momento. Ele está diante de você, te dando um livramento, mas você precisa querer também.
Não adianta ver o livramento e andar para o outro lado. Vai em direção ao livramento. Salmo 91 fala que só descansa na sombra do Onipotente quem habita no esconderijo do Altíssimo. Não vai ficar no sol achando que vai se proteger, não. Vá para baixo do esconderijo, porque existe uma torre sentinela, um Deus que te protege, te guarda, te livra a todo momento, porque a Bíblia diz que Ele dará ordem aos seus anjos ao seu favor. E se você confia em Deus, a luta já está vencida. Além disso, versículo 2 do capítulo 5 de Isaías ainda, ele diz que além de construir a torre sentinela, ele constrói também um lagar. E o lagar demonstra claramente a finalidade daquela vinha. O lagar é um tanque onde as uvas são prensadas para que se produza o vinho. E isso nos deixa muito claro o seguinte, que a plantação tem um dono, esse dono tem um propósito muito claro para ela, que é produzir vinho. Ou seja, a fruta produzida por uma árvore não é da árvore, é do dono da vinha. O que vai acontecer com aquela fruta não é problema da árvore, é problema do dono da vinha. Quem decide o que faz com o fruto da vinha não são as videiras, não são as árvores, é o Senhor da vinha. Nós temos que entender que tudo que nós fazemos não é para o nosso deleite, não é para a nossa satisfação. Eu não tenho que pregar uma mensagem que me agrade, eu não tenho que sair daqui satisfeito com a pregação que eu fiz, eu não tenho que sair daqui satisfeito com o serviço que eu prestei. Quem tem que sair satisfeito, em primeiro lugar, é Deus. E segundo, o que eu faço tem que servir os meus irmãos. Porque é o meu produto, o meu fruto vai virar vinho. E eu não sei quem vai beber e também não preciso saber. Eu preciso me preocupar se de fato eu estou entregando aquilo que o Senhor da vinha espera de mim. Porque a fruta não é minha, a fruta é dele. Então vamos parar de ter ciúme, apego àquilo que a gente faz, como se fosse nosso. Irmãos, a obra é de Deus, a igreja é de Deus, a sua família é de Deus, a sua vida é de Deus, você é de Deus, o seu trabalho é de Deus. Ah, mas eu não gostei. Irmão, é de Deus. Se é Deus quem direcionou, ouça a voz de Deus. Olha o coração de pedra tem apego ao fruto. Não, é meu. Tão bonito, tão bom. Eu sou incrível, eu sou uma árvore maravilhosa. A música que a gente cantou aqui com o Move é muito clara. Incrível não sou eu. Meu Deus é incrível. Não sou eu. Meu Deus é incrível. Eu não sou nada. Deus é que é incrível. Então nós temos que saber que o fruto não é nosso. O fruto é do Senhor da vinha. Para finalizar, irmãos, caminhando para o final já. Quem aqui é empreendedor, eu sei que aqui na igreja tem vários, sabe muito bem o que eu vou falar. Empreender tem um custo, não tem? Custa recursos, custa tempo, custa trabalho, custa suor, custa noite de sono, custa tempo com a família, custa caro. E quando você empreende, você ainda não tem a certeza do que vai vir, você tem uma expectativa. Mas o resultado é o futuro quem dirá. Se o seu custo, a sua despesa, traz o resultado que você espera ou algo até melhor, você pode dizer que o seu custo foi um investimento. Agora, se você gasta dinheiro, gasta tempo, gasta trabalho e não volta nada, não foi um investimento, foi perda. Você perdeu dinheiro, você perdeu tempo, você perdeu trabalho, tanto esforço para nada. O que diferencia o custo bom do custo ruim é o produto final. Se o produto final é lucro, é investimento. Se o produto final é prejuízo, é perda. E eu digo isso pensando, eu quero trazer aqui um exemplo de alguém que é muito famoso, muito conhecido, de todos nós, talvez um dos maiores empreendedores da era moderna aí, uma pessoa famosíssima, o Walt Disney. Acho que não tem ninguém que não conheça o senhor Walter Disney. O Disney, o senhor Disney, ele era um desenhista que ousou se tornar empreendedor. E ele tem 3 movimentos na sua carreira profissional que nos chamam muita atenção. Primeiro, ele decide criar um filme. Só que isso foi nos anos 30. E o filme que ele queria criar
era um filme em formato de desenho animado, algo que ninguém nunca tinha visto. As pessoas iam até o cinema para assistir filmes de Bang Bang, para assistir outras coisas. Agora, desenho animado, quem vai ficar 1 hora sentado num cinema assistindo desenho animado? Quando ele anunciou o seu projeto, ele disse: estou gastando tudo que eu tenho. Coloquei todos os meus bens, a minha casa está hipotecada, tudo que eu tenho foi nesse projeto. Falaram para ele o quê? Isso é loucura. Ninguém se interessa por isso. Você está gastando todo o seu recurso em algo que as pessoas não têm interesse. O resultado é curioso. Todo mundo aqui conhece a Branca de Neve. O filme de 1930 foi o primeiro filme em desenho animado e na sua época se tornou o filme com som mais visto. Era uma loucura. Não valia a pena investir em algo em que as pessoas não tinham interesse. Esse foi o primeiro movimento. O segundo, também ousado, ele decide transformar aquilo em algo meio tangível. Ele decide investir num parque de diversões. Ele fala: eu vou criar um parque transformando em realidade tudo aquilo que a gente vê na nossa imaginação. Falaram para ele: você é louco. Por quê? Os parques de diversão naquela época, lá nos anos 40, anos 50, eram vistos como um lugar ruim. A reputação dos parques de diversões eram muito ruins. E falaram: você é louco. Ele gastou de novo tudo que ele conseguiu com a Branca de Neve, ele gastou para construir o parque. Louco. O que aconteceu? O parque está lá até hoje. Ele revolucionou o mercado de entretenimento no mundo. E deu tão certo que ele partiu para a terceira loucura. Pegou tudo que ele ganhou e apostou em outro empreendimento. Ele fala: eu vou construir uma cidade. Eu não quero um parque, eu quero uma cidade. E ele então começa a comprar terras num lugar que não valia nada. E quando viram que o Disney comprou quase toda uma cidade lá, próximo a Orlando, falaram: você é maluco. Quem gasta tanto dinheiro em terra que não vale absolutamente nada? Não faz sentido. Terceira loucura do Disney. Talvez alguém já conheça o final dessa história. Está lá até hoje, o Walt Disney World. Deu muito mais do que certo. É o parque mais visitado do mundo. Por que eu estou falando de Walt Disney aqui? Porque Deus fez exatamente a mesma coisa comigo e com você. Já te disseram, talvez, ou você já ouviu falar, tentaram trazer para o ser humano, para a humanidade, a ideia de que as pessoas não se interessam por isso. Por que vai gastar tanto, investir tanto recurso em algo ou em alguém, porque as pessoas não têm interesse? Ou então, para que gastar tanto dinheiro em algo que tem má reputação? Um lugar tão ruim, pessoa tão ruim, pessoa má, errada, cheia de falha. Vou gastar tanto tempo nisso? Não faz sentido. Ou então, já disseram que não valia nada. Para que gastar tanto se não vale absolutamente nada? Mas Jesus gastou muito. Ele entregou tudo o que ele tinha, por mim e por você. Tudo o que ele tinha, tudo, absolutamente tudo. O que Jesus tinha de mais precioso? O que Deus tinha de mais precioso? A sua essência. Ele falou: eu vou lá, e eu vou comprar para mim, e o sangue que eu vou verter é o sangue mais caro, é o preço mais caro que alguém pode pagar. E Jesus fez exatamente o mesmo. E o nosso inimigo, a todo tempo, sabe o que ele vai lançar na nossa mente? Ele vai querer dizer, ele vai querer que você acredite que você não é um investimento. Ele quer que você acredite que você é perda, que você não vai trazer resultado. Para que Jesus pagou tão caro? Vai dar resultado? Faz sentido? E o inimigo, ele insiste em lançar esse tipo de mensagem na nossa mente, dizendo que não vale a pena. Por que Jesus gastaria tudo que ele tem por mim? Não vale nada. Mas o texto de Isaías, no capítulo 5, no versículo 2, volta para mim aí, diz o seguinte: ele plantou o quê? As melhores videiras. O inimigo diz que você não vale nada. Jesus fala para você: você é uma das melhores videiras. Das melhores. É uma das melhores videiras.
Ah, mas não vai dar em nada. Será que vai dar? Não vai dar lucro. Jesus é doido. Se entregar por isso. Olha o que diz o texto de Isaías no capítulo 53, versículo 11. Essa eu vou pedir, Luan, para você mudar a versão. Põe na ARC, por favor. O que Jesus vai fazer lá no final? O trabalho da sua alma, ele verá. O trabalho da sua alma é comprar eu e você, irmãos. O trabalho da alma de Jesus é morrer por mim e por você. Para quê? Para não dar em nada? Não. Ele verá o trabalho da sua alma e ele ficará satisfeito. Jesus já disse, vai dar lucro. Vai dar lucro. Vai dar lucro. Vai dar lucro. Se o inimigo tem dito para você, você é perda de tempo. Jesus está dizendo, você é uma das minhas melhores videiras. Fique de pé. Sabe o inimigo diz para você, o que ele fala? E talvez alguém tenha ouvido algo exatamente assim essa semana. Ou porque alguém te falou isso, ou porque isso veio na sua cabeça. Ele vai dizer que você é incapaz, que você é indigno, que você é rejeitado, que você é desprezado, que você é desqualificado. Ele vai dizer que você é insignificante, que você é um incompetente. Ele vai dizer que você é um imprestável. Ele vai dizer que você é um derrotado, que você é miserável, que você é ridículo, que você é condenado, que você é um desonrado, um descartável, um invisível, que você não vale a pena. Ele vai dizer que você é um inútil. E alguém deve ter ouvido exatamente isso essa semana. Ou alguém te disse, ou isso ecoou na sua mente. Ou alguém vem trabalhando com essas falas há muito tempo. Isso é o que o inimigo fala de você. Sabe o que Deus diz de você? Isaías 43, versículo 4. Abre para mim, Luan. Você é precioso e honrado aos meus olhos. E eu te amo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ah, mas você é um inútil. 1 Pedro 2,9. Você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é um povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se o inimigo está dizendo para você que você não vale nada, olha o que Deus está falando para você. Você é alguém tão importante para Deus. E aí ele vem e fala, você é um imprestável. Nada de ficar sofrendo angústia E Jesus diz, dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Olha o que Jesus está te dizendo. Eu venho falar do valor que você tem. Você é uma das melhores videiras. Falar é uma das melhores. Que você tem. Por quê? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Porque nem orar você sabe. Não tem problema, o Espírito Santo ora por você. Oh, aleluia! Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Ah, mas Ele não vale nada. O Espírito Santo se move em você. Ele não habita em quem não vale nada. Você tem o valor. Ele não habita em quem não vale nada. Se move em você. Hoje, como já foi dito aqui, o Senhor está te lembrando que você é uma das melhores videiras. Ele quer que você crie as raízes profundas. E Ele quer te lembrar que você é um empreendimento muito valioso. Você vale muito, muito. Só que as raízes só são criadas se começar tirando as pedras. Ou então, se você tiver que mudar de lugar. Talvez Deus está te incomodando e te lembrando, ei, sai de lá que já deu tempo. Se afasta dessas pessoas. Se afasta desse ambiente. Eu quero que você frutifique.
deixa eu tirar as pedras. Ah, Senhor, mas eu pequei. Tira a pedra da condenação. Ah, mas eu já não sou nada há muito tempo. Tira a pedra da morte. Ah, mas eu não sinto nada. Tira esse coração de pedra. Jesus está tirando todas as pedras. Ele está te lembrando que você é muito valioso. Eu não sei se você sente que o Senhor está te chamando para criar as raízes que você não consegue criar. Mas se você sente que chegou o dia de fato se tornar a melhor das videiras, vem aqui que eu quero orar por você. O Espírito Santo está se movendo neste lugar. Ele está te lembrando que você é uma das melhores videiras. Você que tem ouvido palavras na sua mente de que você não vale nada, de que você é um inútil, de que você é um imprestável, de que você não serve, de que ninguém gosta de você, de que ninguém se interessa por você, de que ninguém lembra de você. Por que alguém se preocuparia com alguém como você? O Espírito Santo está dizendo: eu me importo com você, porque você tem um valor para mim. Vem aqui que nós vamos orar por você. Vem aqui que nós vamos orar por você. O Espírito Santo está te dizendo: você vale muito para mim.